Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Muito bem, agora é hora do Direito Previdenciário com a advogada especialista em INSS, Paula Assunção. Bom dia, Paula, tudo bem contigo? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Agradecendo porque tá fresquinho, né? Tá bom, né? A gente passou uns dias aí, um calorão, Eu sou do time do calor, mas fiquei meio preocupada daquele calorão, né? Eu não sou do time do calor, não. Pra mim, do jeito que tá ótimo. Tá ótimo, a gente rende mais, ainda mais nós que trabalhamos 3 turnos, 4 turnos, 7 dias por semana. Não tem hora, não tem nada, né? Mas não se anima muito não, porque já tem previsão de que vai esquentar mais hoje. Ou se anima. Se anime, já que você gosta, né? A previsão hoje é que vai esquentar mais tarde. Não tá já vem calor de novo. Mas fresquinho é bom, a gente rende melhor. Ô, Paula, a questão... Tem uma questão envolvendo o simulador do INSS. Pois é. Primeiramente, me fala o que é esse simulador do INSS para as pessoas entenderem melhor o que eu vou te perguntar. Então, eu acho que assim, é um momento muito bom da gente conversar sobre isso, porque a gente vem falando sempre dos requisitos para fechar a aposentadoria aqui, né, Marcelo? Sim, são muitas regras de transição, muita gente está ainda de olho no direito adquirido pré-reforma, e aí... O que acontece? O simulador do INSS, ele ajuda bastante no planejamento da aposentadoria. Ele ajuda, Marcelo, para pelo menos a pessoa ter uma noção de quanto tempo ela tem para se aposentar. Quando eu digo para uma noção, é porque é muito comum que a pessoa entre pelo escritório e fale assim, eu comecei a trabalhar em 1987, nós estamos em 2023, então significa que eu tenho 35 anos de contribuição. Só que não é assim que funciona. A gente conta o tempo previdenciário dia a dia, mês a mês. Quando você contribui apenas 10 dias naquele mês, ele conta 10 dias na sua conta, ele não conta o mês inteiro. E aí, a gente precisa, às vezes, dar uma notícia ruim, que a pessoa trabalhou a vida inteira, mas tem buracos de contribuição. Tudo isso tem que ser analisado. Então, assim, para você ter um norte, entrar no simulador do INSS, beleza. Agora, para você verificar tempo de contribuição e regra de aposentadoria, infelizmente, todo mundo que está ouvindo a gente aí e que conhece alguém especialista em previdenciário vai dizer que não usa o simulador do INSS. É mesmo? Nós que trabalhamos com isso não usamos, não. Por causa desses erros. Sim. Que nunca bate, né? São muitos erros. A forma que o INSS, não tô julgando não, viu, gente? Eu acho que é um esforço coletivo. A gente tem visto um esforço grande da pasta da Previdência de dar conta dos processos. Eu posso dizer, por experiência própria, que no último mês as coisas começaram realmente a andar, sabe, Marcelo? Eu tenho visto processos que estão dando sequência, estão agilizando. Nós estamos reconhecendo o esforço. E, de fato, o Serviço de Inteligência Digital também faz um esforço de tornar as informações previdenciárias mais acessíveis para a população. Mesmo assim, a tabela é muito confusa, Marcelo, muito confusa. Né? Então, a gente não segue. E eu queria deixar essa dica, ó. Tempo militar não aparece ali, gente. Então, tem que ter o certificado de reservista militar. Tem que aparecer, né? Você busca lá no Exército, traz, a gente coloca manualmente, nas planilhas próprias, né? Tempo de contribuição rural, não vai aparecer ali, a gente vai ter que averbar. Tem tempo de empresa, às vezes tem NITs diferentes. Eu já tive um caso no escritório que tinha 4 NITs. 4? NIT é o número de identificação do trabalhador. É diferente do CPF, mas é como se o INSS te achasse pelo NIT. É como se fosse o PIS? Exatamente, NIT é o PIS, né? E aí é muito comum que a pessoa, às vezes, trabalhava de carteira assinada, tinha um NIT. Abriu uma empresa, abriu outro NIT. Outro NIT. Perdeu a carteira? Vai no Ministério do Trabalho, tirava um outro NIT. Por que isso, gente? Porque o sistema não era interligado. Então, você ia lá, a pessoa não tinha como procurar na sua pasta lá de 1900 e bolinha, quando foi que você tirou sua carteira. Então, ela te dava o quê? Ela gerava um outro número para você. Me contava a partir daquele número que ele gerou. Exatamente. Hoje é diferente. Hoje você consegue cadastrar a CTPS, né? Hoje o sistema é integrado. Você vai tirar um passaporte, você já cadastra a sua digital, você já cadastra o CPF, etc e tal. Antes não era assim. Hoje a gente entra com
pedido de pensão por morte, Marcelo, eu coloco o CPF do falecido e a matrícula do óbito, o INSS já apresenta a certidão, porque o cartório já informou para ele. Já faz, o não é? A gente tem esse cruzamento. Existe um programa que quem trabalha especializado com aposentadorias, pensões e até com busca de patrimônio, existe um programa, Marcelo, que você joga o CPF da pessoa, aparece todos os filhos que foram registrados sob aquele número de paternidade ou maternidade. Então, você vê que a inteligência artificial já vem adiantando a nossa vida. Antigamente não era assim. Então, o simulador do INSS, ele é arcaico. Ele não converte tempo comum em tempo especial. Então, é porque é uma matemática lógica de um período em que a coisa não funcionava como funciona hoje. É isso. Então, a gente usa o simulador, a gente dá uma espiada nele. Vai até lá, olha, né? Mas isso, dá uma conferida. Não é confiável. Você vai perceber, né? Você que está em casa aí, abriu o seu simulador do INSS, que fica dentro do aplicativo do INSS Digital, vai abrir 2 itenzinhos: aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Pré-reforma. Esse é o pré-reforma. Ele vai estar nas 2 primeiras linhas. Logo embaixo vão ter 5 regras de aposentadoria, que são as regras de transição. Quando você clica na setinha para baixo, ele abre uma janelinha. Nessa janelinha, ele faz a conta de quanto tempo você tinha em 2019. Nossa. Aí a pessoa buga. Ela fala assim, não pode. Eu tinha 34, mas hoje eu tenho 39, mas não, como assim? Não tá fechando essa conta? Ou então ao contrário, né? Porque aparece assim, tem que ter 35, aí a pessoa olha e fala assim, mas eu tenho 35? Tenho. Mas aqui tá dizendo que tinha 32? Então dá um bug no sistema, porque realmente a tabela é muito confusa. Eu imagino que confusão que vocês devem enfrentar no dia a dia. Lidando com essas situações. É difícil primeiro porque eu não gosto da notícia ruim. Eu tenho um perfil integrador, eu gosto de conseguir chegar num ponto médio, eu gosto, já fiz essa análise, eu sou uma pessoa integradora, que escuta os 2 lados e tenta avaliar. Então, quando a pessoa chega cheia de expectativa e fala comigo que ela fechou o tempo e me manda o print do simulador do INSS, aí eu já falo assim, então, eu não sigo esse simulador aí, não. Vamos fazer a conta no meu simulador? Vamos lá. Que a gente paga, né? Infelizmente ou felizmente, enfim, quem trabalha na área tem programas específicos, né, Marcelo? Igual você. Na comunicação, você não usa as mesmas fontes que nós, cidadãos leigos, usamos. Né? Você vai apurar com outras informações. Exatamente, e com várias, inclusive. Isso, né? Aí, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa lá no escritório. Eu pego aquela informação do INSS e eu vou lapidando ela, né? Hoje em dia, o pessoal fala minerando ela, né? Vai minerando aqueles dados, não é? E vai tornando aquilo ali com mais precisão. Aí nós usamos vários programas de cálculo, né? Daí a importância de você pedir um profissional especialista, porque a gente paga calculadora digital, a gente paga análise. Isso, né? Sim, é tudo por fora, não tem nada vindo no pacote INSS. A gente paga, aí a gente alimenta com os dados e faz a simulação. Aí eu consigo uma exatidão. Eu já tive casos lá no escritório que o meu cálculo do INSS deu uma diferença de R$50. Então você vê que é muito exato mesmo. Bem próximo, né? Bem próximo. Você falou que gosta de dar boas notícias, então me dá uma boa notícia. Fala que eles aprovaram a revisão da vida toda. Nossa, você nem fala sobre isso. Ontem veio um cliente de fora da cidade, lá de Manhuaçu. Ontem me perguntaram sobre isso. Porque tá parado, né? Exatamente. O processo tá parado. Ontem me perguntaram na rua. Ô Juliane, pergunta lá para a advogada da Previdência lá sobre esse processo aí da revisão da vida toda. Eu entrei, estou esperando e não tem notícia. Falei, amanhã eu vou perguntar para você. Pois é. Olha só, o simulador do INSS não faz revisão da vida toda. Ele não consta isso nele. Nem consta. Ele tentou, né? Colocou rapidinho esse ano, né? Eu acredito que ficou valendo aí umas 3 semanas no sistema. Depois tiraram. E aí, novamente, né, o Supremo tá enrolado aí para colocar os parâmetros da revisão da vida toda. E nós estamos tendo dificuldade mesmo de fazer digamos assim, essa prospecção para a pessoa, né? Pois é. Olha, vai dar tanto. Essa questão de divergência de cálculos tem acontecido muito, que eu faço um cálculo com base nesses dados que eu puxei do sistema. O INSS vai lá no processo e apresenta outro. Aí você pede ele para apresentar a memória de cálculo para você eventualmente fazer uma perícia contábil, ele não apresenta.
E aí fica aquele jogo de empurra, né? O INSS diz que fez o cálculo com os dados que ele tinha, e aí eu fico falando, mas eu também fiz com os dados que eu tinha. Diga-se de passagem que saíram do seu sistema. Do seu sistema. É porque eu imagino, e essa é a questão da revisão da vida toda, Paulo, se eu não estiver enganado, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu imagino que muitas pessoas que se aposentaram e se basearam pelo simulador do INSS, né, não procuraram especialistas, chegou lá, estava errado, você precisa de mais tantos anos para aposentar, ele cumpriu aquilo e foi pelo simulador. Ele, mais do que ninguém, tem direito a essa revisão, porque esse simulador foi errado, foi feito errado, não é? A revisão da vida toda, na verdade, ela não apareceria em nenhum simulador mesmo, não. Nenhum. Pois mas aí eu digo, esse direito o cidadão adquiriu, porque ele se baseou no cálculo do INSS, do simulador, que não fez a forma correta. Isso sim, não porque ele não tem mesmo como saber. Ele porque... não tinha como saber. Não, nenhuma informação. A revisão da vida toda, como outras revisões também, né? A gente sempre briga por conta do direito adquirido, porque a pessoa contribuiu. E nós temos um sistema hoje que ele é um pouco perverso com as pessoas, porque a contribuição é obrigatória e a distribuição dos recursos, ela já é ao bel prazer da Previdência. Logicamente, assim, que eu, como advogada, eu entendo que não é ao bel prazer. Você tem o cumprimento dos requisitos. Mas o segurado, o trabalhador brasileiro, ele sempre se sente injustiçado. Porque a contribuição é sempre muito mais alta. E a reforma da Previdência, ela é ainda mais... Ela foi ainda mais terrível em relação a isso, porque ela desestimula o trabalhador a contribuir. E isso é muito frustrante, tanto para nós que trabalhamos com Previdência, como para nós como cidadãos, porque prezamos pela Previdência, não queremos que ela caminhe para a bancarrota, não aceitamos parece esse propósito oculto de que todo mundo ganhe salário mínimo, mas a gente vê isso caminhando, sabe, nas entrelinhas, para que todo mundo contribua no salário mínimo, aposente no salário mínimo. Exatamente. Eu nunca vou me esquecer do voto, né, de um dos ministros do Supremo, que disse que a aposentadoria não é para manter padrão de renda. É para manter padrão de renda, sim. Então podia começar a aplicar no deles, por exemplo. Seria ótimo, exatamente. Não é para manter padrão de vida, padrão de renda, sim. Se você faz as regras e você faz a contribuição compatível com a sua renda, nada mais justo que esse benefício refletisse aquela média. Né? Então, a gente fica chateado porque acaba que quem opera o sistema não são as mesmas pessoas que trabalham com ele aqui na ponta do iceberg. Né? E aí você fica ali descolado da realidade. É o que deixa a gente indignado, né? Porque para nós, trabalhadores pobres mortais, a regra é uma. Para eles, a regra é outra. Sim. Porque eles aposentam com salário integral para o resto da vida. Quer dizer, então, se é para manter padrão de vida, começa a cortar o deles. Um dia a gente faz uma coluna aqui para nós falarmos sobre a quantidade de pessoas que recebem acima do teto. Eu já fico indignado de chamar isso de benefício. Eu já fico Você já me comentou. Não é benefício, é meu, porra. Eu paguei isso, caramba. Entendeu? Se é meu, fui eu que paguei, então... Mas, enfim, coisas que acontecem no Brasil, né, Paula? Sim. Não, Marcelo, ontem eu tive que terminar minha aula de Direitos Humanos na faculdade, nós estávamos falando, né, dando aula de Direitos Humanos, então, inevitável que nós comentássemos sobre a situação dos crimes de guerra que estão ocorrendo no conflito Israel e Palestina, questão da ONU e tal. E aí, ontem eu brinquei com eles, eu falei, eu tenho que encerrar a aula, né, porque chegou-se a falar alguma coisa do Brasil, a guerra silenciosa que nós enfrentamos com a polícia, com as milícias e com o tráfico, e aí eu falei, gente, nós estamos no país que o Tribunal do Crime faz videoconferência, executa, entrega o cidadão morto dentro do carro na frente da polícia, e a gente sabe de tudo isso e não conseguimos fazer nada. Não conseguimos reverter. Difícil, né? Mas eu acho que está faltando indignação das pessoas. Pois é. Paula, obrigado pela sua participação mais uma vez. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Obrigadão. Obrigadão, até lá. Tchau. Transamérica 10:04. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.